Olá, buenas noches, muy buenas noches, bueníssimas noites a todos, a todas. Eu sou o professor Liszt Félix, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Vocês sabem que os últimos horários, lembrando a vocês, eles são gravados. A minha aula é no último horário da segunda-feira, né? E o compromisso que você tem com você mesmo de acompanhar essas aulas, já que é terceiro ano, né? Muitos vão fazer o Enem, então você tem que ter esse compromisso, né, de assistir a aula gravada para que você depois possa fazer uma boa prova, né? Essa primeira semana a gente vai trabalhar um pouco de revisão de conteúdo que foi visto no primeiro semestre, mas a partir da próxima semana a gente já entra nos conteúdos e desde o começo desse semestre, né, que a gente sempre trabalha a interpretação de texto, vocabulário, e nesse segundo semestre cada vez mais, porque a gente vai ter o Enem em novembro, e vocês precisam estar afiados, né, para a realização dessa prova, tá? A parte de revisão ela serve para isso também, para esse propósito, mas a partir da próxima semana a gente volta a direcionar, né, especificamente no conteúdo e falar mais a respeito do Enem. Vamos lá então? Eu sou o professor Liszt, essa é uma aula de espanhol. A gente vai ver um pouco aqui de imperativo e provavelmente também interpretação de texto nessa aula, tá? A gente vai começar falando sobre o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, ele aparece aqui porque ele é a base para a gente construir o imperativo, né? Para formar o imperativo. Quando nós trabalhamos o subjuntivo, foi dito para vocês que uma das funções do subjuntivo é formar o imperativo em espanhol. Então, a gente trouxe um quadro com o presente do subjuntivo regular. Quando a gente fala que um verbo é regular, significa dizer que a gente vai conservar o radical desse verbo, como é o caso do verbo viajar, que é um verbo terminado em AR. A gente conserva o radical do verbo, né, que é o que sobra do verbo depois que você tira o AR, ER e IR, né? E usa a seguinte desinência, a seguinte terminação, se for para verbo terminado em AR. Então, que yo viaje, que tu viajes, que él viaje, que nosotros ou nosotras viajemos, que vosotros ou vosotras viajeis, que ellos, ellas e ustedes viajem, né? Qualquer outro verbo terminado em AR, você faz a mesma coisa. Você tira o AR, vamos supor que fosse o verbo cantar, tira-se o AR, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, cantemos, canteis, cantem, né? No caso dos verbos terminados em ER, a gente vai tirar o ER, né? Conserva-se o radical, e aí a gente vai dizer, né, comer, que eu coma, que tu comas, que ele coma, comamos, comais, comam. Repare que as desinências para os verbos terminados em ER são as mesmas dos verbos terminados em IR. Escrever, tiro o IR, conservo o radical, que eu escriba, que tu escribas, que ele escriba, escribamos, escribais e escribam, tá? E aí a gente vai para o imperativo afirmativo, né? Antes de a gente falar sobre imperativo afirmativo, vamos lembrar aqui uma coisa. Quando a gente fala sobre imperativo, e vou escrever aqui, a gente precisa lembrar que no imperativo não existe primeira pessoa, porque quando você vai dar uma ordem para você mesmo, você usa os verbos em segunda pessoa. O imperativo, ele é essencialmente segunda pessoa,
você dá uma ordem a alguém, você dá um comando para alguém, então ele é essencialmente segunda pessoa, né? A gente não tem imperativo também para a terceira pessoa, ele, eja, ellos, ellas. A gente vai ter imperativo para a segunda pessoa, tu, lembrando que em espanhol, como também no português, né, mas em espanhol é marcante, é fundamental, né? Quando a gente trata alguém de tu, a gente tem intimidade com essa pessoa, né? Eu trato de tu quem eu conheço, né? Quem eu tenho intimidade para tratar de tu. No caso da publicidade, que a publicidade faz uso da segunda pessoa, né? Compre, participe, canta, enfim. No caso da segunda pessoa, no caso da publicidade, quando se usa a segunda pessoa tu, né? Geralmente, né? É um anúncio voltado para pessoas jovens, um público jovem, um público infantil, né? Tem essa coisa da informalidade. O contrário, quando você vai fazer algo para adultos, direcionado para adultos, usa-se o usted. O usted, ele é um pronome equivalente ao você do português. Gramaticalmente, ele funciona como terceira pessoa. Então, a forma verbal da terceira pessoa, ela serve também para o usted, né? Por isso que ele aparece aí junto de ele, eja, porque gramaticalmente ele se comporta como terceira pessoa. Vou ter imperativo para nós outros e nós outras, né? Eu vou ter imperativo para nós outros e nós outras, ou seja, para a primeira pessoa do plural. Se eu não tenho uma primeira pessoa do singular, eu tenho uma primeira pessoa do plural, porque eu posso dar uma ordem, um comando, me incluindo. Vejamos, participemos, compremos, acreditemos, né? Voltando ainda para a questão da publicidade, já que a gente está falando de imperativo, o uso da primeira pessoa, ela se faz próxima ao interlocutor, né? Quando eu falo participemos, vejamos nós, participamos nós, ou seja, eu me mostro próximo, eu passo a sensação de que eu também participarei, de que eu também vou participar, né? Então, tem esse propósito de se mostrar próximo, de convencer o seu interlocutor. Vosotros, vosotras é o plural de tu, né? E aí, principalmente para o espanhol da Espanha, que é onde o vosotros e o vosotras é usado, ele vai ter esse caráter de informalidade, vosotros, vosotras. Então, para dar ordem para mais de uma pessoa, né? Tratando essas pessoas de maneira informal. E o ustedes, que aqui repete a questão do usted. Gramaticalmente, ele é um pronome de tratamento formal, com o detalhe de que na América ele é usado em toda e qualquer situação, o ustedes, né? Já que não se faz uso do vosotras na América, coloquialmente, no dia a dia. Então, o espanhol da Espanha, sim, vosotros, vosotras informal, ustedes formal, mas na América não, na América usa-se ustedes em qualquer situação, tá? Isso vale para o plural, no singular permanece a segunda pessoa tu, informal, e a segunda pessoa usted, formal, e o verbo muda, né? E o verbo muda, não é isso? Mas olhe, a gente está falando aqui do imperativo, essas características que eu acabei de falar, de forma de tratamento, mas aparece aqui, na verdade, no quadro, a conjugação do presente do subjuntivo, que vai me servir de base para formar o imperativo, que é o que a gente vai ver aqui, é o que a gente vai conhecer aqui. Diz assim, la formación. La formación es la unión del presente de indicativo, forma la persona tú, más presente de subjuntivo,
que forma las personas, usted, ustedes, nosotros y também nosotras. La forma del vosotros es formada a partir de la forma infinitiva del verbo, aonde se troca o R final do infinitivo por D. Dito de outra maneira, o que é que está sendo dito aqui? O que está escrito de cor preta é porque deriva do subjuntivo, né? Então, vou escrever aqui, ó, subjuntivo, subjuntivo e subjuntivo. Então, quando eu digo aqui, hable usted, coma, viva, essa forma verbal eu trouxe do presente do subjuntivo, igual, sem mudar nada. Se é que eu hable, que eu coma, que eu viva, aqui fica hable, coma, viva. A mesma coisa vale para nós outros. Hablemos, comamos, vivamos, né? Que eu trouxe também do presente do subjuntivo. Hablemos, comamos, vivamos. Trouxe do presente do subjuntivo. E hablen, comam e vivam também trouxe do presente do subjuntivo, né? Se é que ustedes hablen, que ustedes comam, que ustedes vivam, aqui fica hablen, comam, vivam. Literalmente a mesma coisa. Então, nesse quadro que está escrito de preto, significa dizer que a forma verbal, que essa forma do imperativo para esses verbos, deriva do presente do subjuntivo. Tá? E o que está de vermelho tem outra origem. No caso da segunda pessoa, tu, no caso da segunda pessoa, tu, deriva do presente do indicativo. Queria essa cor não, queria vermelho. No caso da segunda pessoa, tu, deriva do presente do indicativo. Aonde você conjuga até a segunda pessoa, óbvio, né? E tira o S. Por exemplo, o verbo hablar, no presente do indicativo, é yo hablo, tu hablas. Você tira esse S, aí fica habla. Habla, tu. A mesma coisa, comer, yo como e tu comes, tirei o S. Eu vivo, tu vives, tiro o S, tá? Então, a forma da segunda pessoa, tu, deriva do presente do indicativo, sem o S, tá? Eu hablo, tu hablas, tiro o S, habla, tu. Comer, eu como, tu comes, tiro o S, come, tu. Vivir, eu vivo, tu vives, tiro o S, vive, tu, tá? Em português é igual. Acho que vocês viram isso em português, né? Acho não, vocês viram. Então, só para confirmar aí a comparação. E no caso do vosotros, a forma é mais fácil ainda. Deriva do infinitivo. Troca-se o R por D. Então, aonde era hablar, eu troquei esse R final por D. Ficou hablado. Aonde era comer, troquei o R por D, ficou comedo. E aonde era vivir, troquei o R por D e ficou vivido. Não é fácil? A forma da segunda pessoa vosotros é a mais fácil que tem, né? Isso quando a gente fala de imperativo afirmativo. Troca-se R por D. Hablar, hablado, comer, comido, vivir, vivido. A gente está falando aqui de imperativo afirmativo. O negativo deriva todo do presente do subjuntivo.
O imperativo negativo deriva todo do presente do subjuntivo. Ok? Bom, a gente vai conhecer agora nessa parte como é que a gente trabalha com o verbo reflexivo, né? Lembrando que em espanhol também é muito comum usar pronome reflexivo com verbos que não são, né, reflexivos. Serve para chamar atenção, serve às vezes para dar ideia de posse. Então vai depender da situação. Sendo imperativo afirmativo, a gente já sabe que o pronome vai depois do verbo, formando com o verbo uma palavra só. Em português, funciona também isso. Isso o quê? De se colocar o pronome, no caso reflexivo, depois do verbo. Usa-se hífen. Em espanhol não usa-se. Ali diz assim, ele imperativo com pronombre. Não se usa, né? Em espanhol não se usa o hífen, né? Então ele diz assim, ele imperativo com pronombre. Lleva los referentes pronominales em énclisis. O que é que significa dizer? Que o pronome vai depois do verbo. Em énclisis. La primera y la segunda persona del plural pierden la última letra. O pronome, tá? Quando ele fala que a primeira e a segunda pessoa do plural perdem a última letra, ele está querendo falar do pronome. Que é o que ele fala ali, né? Antes de receber os pronombres correspondientes, vírgula, antes de receber os pronombres correspondientes, tá? Então, a gente tem o verbo amar, conjugado no imperativo afirmativo sem pronome, né? Ama, tu, ame, usted, amemos, nosotros, amado, vosotros, amem ustedes. Vamos lembrar? Aqui não deriva do subjuntivo, é do indicativo sem o S. Eu amo, tu amas, tira o S. E aqui não deriva do indicativo, aqui é do subjuntivo, né? Aqui deriva do infinitivo, trocar R por D. Ame, amemos, amem, vem do subjuntivo. Pronto. O verbo está aqui conjugado no presente do subjuntivo. Ama, ame, amemos, amad, amem. Falta eu juntar o pronome reflexivo. O pronome reflexivo serve para dizer que o sujeito pratica e sofre ação. Em espanhol também pode servir para dar ideia de posse, tá? Os pronomes, por sua vez, são te. Então fica ama-te, ama-te a ti mesmo, né? Eu junto o pronome com o verbo, formando uma palavra só, ama-te. Esse acento é porque quando você junta o pronome, você está juntando uma sílaba a mais. Aí a palavra deixa de ser uma paroxítona e vira uma proparoxítona. Ama-te. Percebem? A segunda pessoa, ame, você junta o pronome, né? Mesma coisa. Aí fica ame-se. Ame-se usted. O acento é porque você junta o pronome à palavra, né? Consequentemente, você vai ter uma proparoxítona. Amemos. No caso de amemos, a gente vai tirar esse S final antes de juntar o pronome. Nesse caso, a gente diz que o plural fica no pronome. Portanto, amemo-nos, né? Amemo-nos.
Amado. Veja essa palavra, amado. Se você juntasse o pronome os, que é o pronome para vosotros, ficaria amados. Viraria um adjetivo, né? Então, por essa razão, tiro também aqui esse de, junto o pronome, vai ficar amaos. Amaos. Aqui fica sem acento, porque vai continuar não, é uma paroxítona, amaos, né? Paroxítona terminada em S, não é acentuada. E amem, eu junto com o pronome, que é se, vai ficar amem-se. E aqui, mais uma vez, quando a gente junta o pronome ao verbo, a gente vai ter uma proparoxítona, tá? Pronto. Isso aqui é o quê? É o imperativo afirmativo, né, do verbo amar, foi o verbo que a gente escolheu para trabalhar aqui, acompanhado de pronome reflexivo. Vocês viram que o pronome vai depois, formando com o verbo uma palavra só, e no caso da segunda pessoa, da primeira pessoa nós outros e da segunda pessoa vosotros, o verbo perde a última letra antes de se juntar com o pronome reflexivo, né? Antes de se juntar com o pronome reflexivo, que está aqui, né? Pronome reflexivo. Beleza? Bom, aí a gente vai para alguns exercícios antes de entrar na parte, provavelmente, de interpretação. Deixa eu só ver. Bom, primeiramente, vamos lá. Vamos fazer essa questão, depois eu vejo o que eu quero ver. Diz assim, marca a alternativa que completa a frase abaixo corretamente com o verbo imperativo afirmativo. Então, estudar tu um pouco mais para os exames. A forma da segunda pessoa tu deriva do presente no indicativo sem o S. Então, é eu estudio, tu estudias, você tira esse S, vai ficar estudia, que a gente encontra na letra B, estudia. Minha dúvida era se estava marcado ou não. E está marcado, né? Estudia um pouco mais para os exames. Tem que marcar, porque é uma questão de marcar. Isso aqui você escreve se você quiser, mas o X é o que responde à questão. Lembremos, deriva do presente do indicativo sem o S final. 2. O enunciado é o mesmo, quer que você marque a forma de imperativo afirmativo que preenche completamente aí a frase, né? Então, o que é que você vai fazer aqui? Ele diz assim, meca cola, né? Vosotros beber. A forma do vosotros é uma das mais fáceis que tem. É uma das, se não for A. Por quê? Porque o que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar o verbo no infinitivo e trocar o R final por D. Então, aonde é beber, vai ficar beber, né? Beber meca cola. Onde é que você vai encontrar essa forma? Você vai encontrar essa forma na letra B. Beber meca cola, né? Você pega aqui o verbo no infinitivo. E aí, o R eu troco. Isso aqui não quer dizer maior não, quer dizer troca em línguas, por D. Vai ficar, portanto, beber, trocar R por D, né? Questão 3. O que é que você acabou de ver? Você acabou de ver que, para vosotros, a forma verbal vai derivar do infinitivo. De que forma? Você vai trocar o R final, né? Você vai trocar o R final do verbo por D. Então, aonde é ser vosotros, troca-se R por D, sed más pacientes com os niños.
português seria mais ou menos seja, por aí, né? Juan arreglar-se ahora mismo. Essa frase é interessante porque está tratando aqui a pessoa pelo primeiro nome. Em espanhol, eles se tratam pelo sobrenome. Então, quando você trata alguém pelo primeiro nome, a gente chama isso de tratamento informal. É tratamento íntimo. Então, tratar pelo primeiro nome é tratar de tu. Ahora mismo. Aí tem ali o verbo, entre parênteses, arreglar, arreglar-se. Arreglar-se. Arreglar quer dizer arrumar, consertar, termina em AR. Então, yo arreglo, yo me arreglo, tu te arreglas. Tu te arreglas. Não é isso? Aí o que é que você faz? Você tira esse S, vai ficar arregla. O que é que está faltando? Está faltando o pronome, que para a segunda pessoa seria te. Arréglate. Juan, arréglate ahora mismo. Onde é que está o arréglate para Juan? Está na letra D de 2. Arréglate ahora mismo. Beleza? Repito. Primeira coisa que eu fiz foi colocar o verbo na segunda pessoa, né? Tá dando uma ordem para Juan, tratando ele pelo primeiro nome. Quando você trata alguém pelo primeiro nome em espanhol, é tratamento informal, né? Então, yo arreglo deriva do presente do indicativo, né? A forma do imperativo afirmativo para tu deriva do presente do indicativo. Então, yo arreglo, tu arreglas, tiro o S, vai ficar arregla. E aí eu juntei o pronome que é o te, está escrito ali, arregla-te. E acentuei, porque é uma proparoxítona. Bom, e aqui a gente vai para uma interpretação de texto, né? Que traz os verbos no imperativo, né? Imperativo, afirmativo, negativo, tudo junto, né? Vamos ler o texto. Na sequência faço tradução. E aí na sequência, mais uma vez, a gente vai para interpretação. O título desse texto é Biografia. Biografia é a história de vida de alguém, né? Biografia. Vamos ler primeiro, na sequência vamos para a tradução. No cojas la cuchara con la mano izquierda. No pongas los codos en la mesa. Dobla bien la servilleta. Eso para empezar. Extraiga la raíz cuadrada de 3313. ¿Dónde está Tanganica? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré un 0 en conducta de habla. Deixa eu fazer aqui umas correções. De habla com seu companheiro. Aqui deveria ter isso para seguir. Deixa eu tirar daqui. Então, na verdade, eu quero dizer que isso para seguir faz parte aí dessa estrofe, né? ¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos? La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. Eso para vivir. No seas tan loco, sé educado, sé correcto, no bebas, no fumes, no tosas, no respires. Ahí sí, no respirar.
dar el no a todos los nós e descansar, morrer, tá? Vamos lá, porque antes de fazer a tradução do texto, a gente vai marcar os verbos que estão no imperativo, tá? Como essa aula é uma aula gravada, você pode inclusive fazer uma pausa no vídeo e fazer isso. Marque, identifique os verbos no imperativo, afirmativo, negativo. Eu vou marcá-los aqui com um marca-texto. Eu vou escolher outra cor aqui. Vamos pegar esse azul. No corras, no pongas, dobla, extraiga, no seas, se é o imperativo afirmativo do verbo ser para a segunda pessoa tu, ser educado, ser correto. No bebas, no fumes, no tossas, no respires, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu marquei o imperativo, já que é o assunto que a gente está revisando na aula de hoje. E agora eu vou para a tradução. No cojas la cuchara com a mão esquerda, não pegue a colher com a mão esquerda. Cuchara, colher. No pongas los codos em la mesa, não coloque os cotovelos sobre a mesa. Dobre bem o guardanapo, la servilleta. Isso para começar. Extraia a raiz quadrada de 3.313. Onde fica Tanganica? Em que ano nasceu Cervantes, Miguel de Cervantes? Vou lhe dar um 0, lhe pondrei um 0, em conducta de habla, por conversar com o seu companheiro. Em espanhol, eles chamam de companheiro, companheira, colega de sala, colega de aula, colega de trabalho, né? Isso para seguir. Você acha correto que um engenheiro faça versos? A cultura é um enfeite, adorno, e negócios são negócios. Se você seguir com essa garota, com essa chica, te cerraremos la puerta, a gente te expulsa de casa, a gente vai fechar a porta para você. Isso para viver. Não seja tão louco, seja educado, seja correto, não beba, não fume, não tussa, não respires. Aí sim, não respirar, dar o não a todos os nãos e descansar, morrer. Descansar do quê, pessoal? Se você olhar para esse texto, ele é interessante, a começar pelo nome, que é biografia. Então, ele apresenta aí a vida de alguém. E a vida dessa pessoa é cheia de restrições, de imperativos. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, né? E se você acompanhou, prestou atenção, né, deve ter visto, de que se passa em dois ambientes. A gente tem um ambiente de casa, né, onde aparece coisas tipo, se você seguir com essa garota, a gente vai fechar a porta para você, né, expulsar de casa. E o ambiente, você acha correto que um engenheiro faça versos? E um ambiente do ensino, da escola, extrai a raiz quadrada, onde é que fica Tanganica, qual foi o ano que Cervantes nasceu. Eu vou lhe dar um 0 porque você está conversando com seu companheiro, né? Então a vida dessa pessoa está dividida nesses dois ambientes, né? Família, casa, família, casa, família, casa, né? E traz, né, esse monte de sim, não, faça isso, faça aquilo, restrição, né? E associado com o título do texto, que é biografia. Essas questões a gente vai tratar elas como VOF.
a gente vai fazer a leitura da questão e na sequência a gente julga se é verdadeiro ou falso. Diz assim, segundo o autor, de acordo com o autor, vivir é aburrido porque há muitas restrições. 2. Não é correto hacer versos. 4. Ele quer morrer porque está cansado e não consegue respirar. 8. Prefere morrer porque lhe impõe uma conduta que vai contra sua maneira de ser. 16. Sus padres não intervêm em suas relações amorosas. E 32. Le parece muito importante saber a ubicação de Tanganyika. Vamos lá? 1. Viver é chato. Aburrido quer dizer chato, enfadonho, porque há muitas restrições. Restrições, né? Pode-se dizer que sim, não é? Então aqui a gente vai dizer que é... Deixa eu pegar aqui. Verdadeiro. 2. Não é correto fazer versos. Isso perguntam para ele. Você acha correto que um engenheiro faça versos? Ora, mas se ele compõe, se ele faz versos, é porque ele não vê problema nenhum. Então, de acordo com o autor, falso. 4. Ele quer morrer porque está cansado e não consegue respirar. Ele não, quando ele fala de morrer no final do texto, né, é por causa da quantidade de restrições que são impostas, né? Se você der uma olhada, né, ó, não seas tão louco, ser educado, ser correto, não bebas, não fumes, não tossas, não respires. Aí sim, não respirar, dar um não a todos os nãos e descansar, morrer, né? Quando ele fala descansar, morrer, né? Descansar de tanta ordem, de tanto comando, de tanta restrição, né? Não é por não estar conseguindo respirar. Falso. 8. Prefere morrer porque lhe impõe a ele uma conduta que vai contra a sua maneira de ser. Que é o que responde o que descarta 04, né? Quando se fala na questão do morrer, né? Então aqui é verdadeiro. 16. Seus pais não intervêm em suas relações amorosas. Ora, mas se ele diz aqui, né? Cadê? Se seguis com essa chica, te será remorlar puertas. Né? Como que não intervém? Tem intervenção maior do que essa? É uma ameaça, né? Então, é falso dizer que eles não intervêm. Sim que intervêm. E 32. Lhe parece muito importante saber a ubicação de Tanganyika. Tanganyika fica pelo continente africano. É uma ilha, né? É algo mais ou menos assim, né? Então, no poema, quando ele fala, cadê? Tanganyika. Quando ele fala em Tanganyika, ou Tanganyika, né? Fica no continente africano, né? Região África Ocidental, Tanzânia, né? E ele antes, ele fala, extrai a raiz quadrada 3.313. Aonde está Tanganyika? Onde é que fica, né? Em que ano Cervantes nasceu? Ele está querendo dizer que às vezes querem que a gente saiba de coisas, dê conta de coisas. E aqui é o ambiente escolar dele, onde ele estuda, que não são tão relevantes, né? Fazer contas grandes,
decorar datas, receber um 0, porque estava conversando com um colega, ele fala aqui, né? Le pondré un 0 em conducta de habla com seu companheiro, né? Então, não é que lhe pareça importante, na verdade é o contrário, né? Tá querendo destacar que às vezes se quer que as pessoas saibam, né, de coisas que não são tão relevantes, tá? E aqui a gente tem um texto, eu vou deixar marcado para vocês podem depois corrigir, né? Letra B. Letra A. E aí a gente vai chegando ao final dessa aulinha, onde a gente trabalhou imperativo afirmativo. Como eu falei para vocês, é a nossa primeira aula do segundo semestre. Então ela teve aqui mais um tom de revisão, de ver algumas coisas que a gente já tinha visto, conhecia. A partir da aula da próxima semana a gente já volta para os conteúdos e falar de Enem, fazer exercício, trabalhar vocabulário, para que vocês possam fazer uma boa prova, tá? Então, obrigado aí por estarem assistindo o conteúdo, acompanhando o conteúdo. Até a próxima semana. Muitíssimas graças. Nos vemos.